Olá, cursistas do itinerário formativo Competências Digitais para a Docência. Sou a professora Karine Pinheiro. E eu sou a professora Jaqueline Moraes e estamos aqui para apresentar o nível 1, Introdução do Itinerário Formativo Competências Digitais para a Docência. O conjunto de curso proposto no Itinerário Formativo Competências Digitais se justifica pelos processos de mudança no ensino e aprendizagem que têm demandado novas competências para a docência. A onipresença de dispositivos e aplicações digitais exigem que os professores aprimorem suas competências em TEDx. Assim, a necessidade do debate do uso consciente, efetivo e reflexivo busca promover o ensino e a aprendizagem. Também levamos em consideração a importância de utilizar as TEDx de modo ético e crítico, para que seja possível buscar bases para a emancipação e transformação da nossa sociedade. A necessidade de formar os professores de modo a lhes oferecer as condições para que possam desenvolver uma educação contemporânea e de qualidade está disposta nas competências e habilidades propostas para a educação na qualidade pela BNCC. O objetivo geral do curso é desenvolver competências para a docência na direção, da criação, do acompanhamento e da avaliação, buscando promover um espaço formativo aberto para troca de experiências e desenvolvimento de práticas, utilizando as tecnologias digitais de maneira crítica e reflexiva. Assim, o itinerário formativo Competências Digitais para a Docência tem como essas competências digitais para a docência na direção dessa apropriação, acompanhamento para o uso consciente e ético das ferramentas tecnológicas na gestão de sala de aulas virtuais, na perspectiva de promover um espaço aberto de experiência com desenvolvimento de práticas, fazendo essas tecnologias além dos saberes e competências funcionais, de forma a integrar as tecnologias ao seu contexto como agente crítico e reflexivo da docência. Ao final do curso, espera-se que os professores possam desenvolver as competências digitais, que estão dispostas na matriz de competências digitais de professores, logo abaixo, e na nota técnica CIEB de 2020. Essas necessárias para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, bem como no contexto de sua formação. Na matriz de competências digitais de professores, ela se divide em 3 áreas. Nós temos, assim, a prática pedagógica, a semia digital e o desenvolvimento profissional. Nas competências relacionadas à prática pedagógica, tem-se a avaliação, a própria prática pedagógica, a personalização, curadoria e criação. Dentro dessas perspectivas e dessas áreas, espera-se que o professor seja capaz de utilizar essas tecnologias para acompanhar, para avaliar e para melhor atender às necessidades do ensino e aprendizagem na gestão da sala de aula na atualidade. Na área da cidadania digital, espera-se que o professor, ao final do curso, possa fazer uso responsável dessas novas tecnologias, um uso seguro, crítico e que reflita sobre o processo de inclusão tecnológico e atividade educativa. No desenvolvimento profissional, as competências digitais para os professores que esperamos desenvolver, ela está relacionada ao autodesenvolvimento, à autoavaliação, ao compartilhamento e comunicação. Nesse contexto, espera-se que os professores eles sejam capazes de utilizar as TICs nas suas atividades de formação continuada, no desenvolvimento profissional, que eles sejam capazes de participar e promover a participação de comunidades de aprendizagem e troca entre pares, bem como sejam capazes de utilizar essas novas tecnologias para manter uma comunicação ativa, sistemática e eficiente com os agentes da comunidade educativa. Para isso, vamos desenvolver 3 cursos de 40 horas, personalizados por níveis e intercalados por um webinar,
totalizando 150 horas. Os cursos buscam desenvolver competências digitais e apresentam 3 sequências didáticas: introdução, apropriação e intervenção. Toda a metodologia será semipresencial, a carga horária de 150 horas. Utilizaremos o nosso ambiente virtual de aprendizagem, a AvoSed, e no final, um seminário estadual para a troca de experiência desses itinerários formativos. A inscrição é no ambiente sic.sed.ce.gov.br. Durante os itinerários formativos, cada apresentação do nível, teremos um webinar, que possibilitará a troca de experiências síncronas durante os processos formativos. Para iniciar, apresentaremos a organização do nível 1. O nível 1 é composto por 4 módulos. Eles têm leituras e atividades sobre a utilização e o planejamento com essas tecnologias. E, ao final desse nível, espera-se que os professores possam refletir sobre as mudanças sociais e educacionais. E, com isso, perceber o desafio desse desenvolvimento de competências. Mesmo assim, reforça-se que, ao utilizar as tecnologias, esse professor avalie sua prática na docência e implemente ações para a melhoria da aprendizagem dos jovens. E sejam capazes de selecionar, criar recursos digitais que contribuam para o processo de ensino e gestão de sala de aula. Então, agora vamos para o módulo 1. No módulo 1, os textos apresentam um panorama geral das mudanças sociais, repercussão no contexto educacional, no sentido de aprofundar o debate. Nesse aspecto, ele terá um fórum de debates sobre os textos e as ideias que serão produzidas em conjunto e também sobre a sua prática docente. Além disso, uma das atividades já para apoiar esse desenvolvimento do aperfeiçoamento profissional, o professor vai responder à autoavaliação de acordo com a matriz do CIEB que vocês acabaram de conhecer com a professora Jaqueline e que vocês vão refletir sobre o nível de apropriação dos conhecimentos quanto ao uso das tecnologias. Ele não visa quantificar, mas ajudar nesse processo de reflexão e de transformação da sua prática docente. No módulo 2, professor, começamos um trabalho bem prático, tanto conhecer as mudanças tecnológicas, até ler sobre computação em nuvem, como também desenvolver uma atividade prática sobre a criação desses pastas e dessa organização dos conteúdos em nuvem. No módulo 3, será o momento de criar a sua sala de aula nesse mundo virtual. Neste módulo, apresentamos alguns materiais para auxiliar no planejamento das atividades. No tópico tutoriais, apresentamos materiais do protagonismo dos docentes do estado do Ceará. Selecionamos alguns canais de nossos educadores para apoiar a estruturação de suas aulas virtuais no Google Sala de Aula. Além disso, também terá um fórum para troca de impressões e ideias entre pares, como também vocês vão compartilhar a sala de aula virtual criada no tópico atividade. Bem, chegamos ao final do nível 1. Agora, para compreender as estruturas que você montou da sua sala de aula virtual. Neste módulo, apresentaremos alguns materiais para que possam refletir sobre essas competências que estão mobilizando ao planejar suas aulas. No fórum, você comentará sobre essa experiência ao utilizar diversas interfaces, sejam síncronas ou assíncronas em sua aula, e também compartilhará na atividade a elaboração do seu plano de aula. E fique atento com os pontos. Primeiro,
você colocará a identificação do seu plano de aula, o perfil do seu público, os objetivos e quais as competências você pretende mobilizar em seus estudantes, caracterizando os conteúdos, a metodologia, as atividades e não esqueça das referências. Bem, tudo isso é para auxiliar nessa aproximação entre a teoria e a prática. Podemos ajudar vocês, como coloca Paulo Freire, diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a sua fala seja a sua prática. Até breve. Até breve, um abraço e nos encontramos no ambiente virtual.